Olá, galera, sétimo ano, aula de geografia. A aula de geografia de hoje, vamos estudar sobre Brasil, país populoso, né? Vamos compreender, né, como se dá contagem, né, da população, né, de um determinado país. Especificamente, nós vamos observar aqui a questão do Brasil, né, como se dá essa contagem, como podemos entender, né? Então, vocês sabiam, né, dizer quantas pessoas vivem atualmente no Brasil, né, se esse número é considerado elevado, né? Saberiam também explicar, né, como esses habitantes, né, estão distribuídos, né, pelo território nacional, né, e quais são, né, as suas condições de vida, né? Então, são perguntinhas que a gente vai responder, né, ao longo da nossa aula, né? Então, é muito importante conhecer nesses aspectos, né, para compreender as características, né, da população do nosso país, né? De acordo, né, com o IBGE, a população absoluta do Brasil, ou seja, seu número, né, total de habitantes, foi calculado, né, em aproximadamente 208 milhões de pessoas no ano de 2018, né? Com uma população tão grande, né, o Brasil se coloca, né, como o quinto país mais populoso do mundo, ou seja, um país populoso é aquele que possui uma população bastante numerosa, né, quando comparado, né, aos demais países do mundo. E a gente observando, né, vamos observar que esse gráfico que os 10 países mais populosos do mundo, né, ou seja, a gente vai ver aqui que nós temos a China, né, Índia, Estados Unidos, né, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, né, Rússia e México, né, entre os países mais populosos do mundo. Aí a gente vai observar, né, que o IBGE é o Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística, né, criado em 1936, responsável, né, pela coleta e pelo fornecimento, né, de dados, né, e informações, né, referentes, né, a vários aspectos do nosso país, como econômicos, sociais, demográficos, ambientais, entre outros, né? Então, o IBGE ele tem essa função de fazer essas coletas de dados, né? E é muito importante, né, para a gente saber como a nossa população está vivendo, né? A importância que esses dados têm. E a gente vai observar, né, que a China, o país mais populoso do mundo, conforme vimos, né, no gráfico da página anterior, a China é o país mais populoso do mundo, apresentando em 2018, né, uma população de aproximadamente 1 bilhão e 415 milhões, né, de pessoas, né? É a maior população do mundo, né? E com a finalidade, né, de conter o crescimento populacional, na década de 70, né, foi implantada pelo governo chinês uma política, né, de controle, né, de natalidade, né, conhecida também como a política, né, do filho único, ou seja, lá não podia ter mais do que um filho, né, nessa política. Essa lei, né, proibia, né, casais que vivessem na área urbana de ter mais de um filho, né, e caso, né, caso que vivesse na zona rural, de ter mais de 2 filhos, né? Caso essa lei fosse desrespeitada, né, o casal seria punido, né, com multas, né, severas. E com a política do filho único, né, a população chinesa passou a crescer em ritmo, né, mais lento. Pesquisas apontam, né, que em 2050, né, a população da China irá diminuir, né, somando aproximadamente, né, 1 bilhão e 364 milhões de pessoas. Então, ela tem a tendência, né, com essa política de filho único, a tendência é a população chinesa dar uma diminuída. E a gente observar aqui nessa foto, nesse cartaz, né, divulgação, né, da campanha, né, de controle de natalidade, né, conhecido como a política, né, do filho único na China, né, no ano de 2013. Nessa outra aqui, a gente pode observar a movimentação, né, na rua de Xangai, né, na China, em 2002, né, cerca de 24 milhões, né, de habitantes, né, em Xangai. É a terceira cidade, né, mais populosa do mundo. E a contagem, né, da população por meio do censo, né, demográfico, né? A contagem da população brasileira ela é feita, né, por meio do censo demográfico, né? Uma importante pesquisa, né, realizada de 10 em 10
anos, né? A última pesquisa que foi feita foi em 2010, então era para ter sido feita essa pesquisa no ano passado, né? Mas devido à pandemia foi adiada, né? Essa pesquisa é para acontecer esse ano. Além de fazer a contagem, né, dos habitantes, o censo também, né, faz o levantamento de outras características, né, como a quantidade de homens, mulheres, crianças, adultos, né, idosos no total da população, né? O nível, né, de escolaridade, a distribuição da renda, né, as condições de moradia e de trabalho, entre outras informações. Essas informações, né, são obtidas, né, nos domicílios, né, dos municípios brasileiros, né, por meio de questionamentos aplicados, né, por recenseadores, né, também chamados, né, de agentes censitários. E após a coleta, né, os dados são organizados, né, com auxílio, né, de complexos cálculos, né, matemáticos e estatísticos, né. Com base nesse cálculo, né, elaborado, né, um conjunto, né, de tabelas e gráficos, né, que retratam o perfil demográfico do país, né, fornecendo assim uma análise geográfica, né, da nossa população, né. É que a gente observa, né, importante, né, dessa pesquisa, porque assim a gente vai ter, né, noção, né, de como o tamanho, né, da nossa população, né, o número de crianças, né, adultos, né, e também nós vamos observar na pesquisa também um fato muito importante, observar como o brasileiro está vivendo, né, se vai ter mais gente na linha da pobreza ou se diminuiu nessa questão da linha da pobreza, se as pessoas estão vivendo com a qualidade melhor, como está sendo essa questão das moradias, né, do ensino, né, o nível, né, de escolaridade da população brasileira. Por isso que é muito importante, né, o censo demográfico que é feito pelo IBGE. E analisando, né, esses gráficos aqui apresentados a seguir, observamos, né, as informações apresentadas, né, isso aqui são de 2018, né, ou seja, a população urbana e rural em 2010. E a gente vai observar que em 2010 a população urbana é 84%, né, e a rural 16%, né, ou seja, que a gente vai observando, né, o número de pessoas que vivem na cidade e o número de pessoas que vivem, né, no campo. Então, é importante a gente ter esse entendimento, né, ou seja, a grande parte da nossa população hoje, ela vive em áreas urbanas. E nessa outra aqui a gente vai observar a distribuição da população brasileira por idade, né, ou seja, 56% adultos, né, 33% jovens e crianças e 11% idosos, né? Esse censo, né, na pesquisa sobre a população, que fornece informações, né, sobre as mais diferentes características, né, dos habitantes, como idade, renda, grau de instrução, né, taxas de natalidade e de mortalidade, entre outros. Nessa fonte dessa pesquisa, né, está no IBGE, né, no acesso em 27 de agosto de 2018, né? Por esse censo aqui, a gente pode fazer uma observação, né? Que a população brasileira está com a tendência, né, de envelhecer, ou seja, o Brasil, com essa nomenclatura aqui, a tendência, a nossa população está ficando mais velha. E a gente vai observar aqui também, né, nesse outro gráfico, o saneamento, né, básico, né, em 2010, coleta de lixo, né, como nós podemos observar aqui, né. Nós vamos ver, com acesso a serviço de saneamento básico, 55%, e acesso a serviço o acesso, né, com acesso a serviço de saneamento básico, 55%, e sem acesso, né, a serviço, né, de saneamento básico, né, 45%. Então, aqui a gente observa, né, que grande parte, né, ou seja, ainda grande parte da nossa população, ela não tem acesso, né, a saneamento básico ainda. E a coleta de lixo, nós vamos observar que 87%, né, da população na região, na população brasileira, tem, né, esse acesso a serviço relacionado à coleta de lixo, né, enquanto os 13% não. E nesse outro aqui, nós vamos observar a água tratada, né, encontrada, né, então, ou seja, nós vamos observar 83%, né,
relacionado com água tratada, e 17%, né, não tem água tratada, né? E a gente vai observar a população, né, alfabetizada, né, e não alfabetizada. A gente vai observar que a população, ou seja, a população alfabetizada está relacionada com denominado de 91%, né? E a população não alfabetizada, 9%, de acordo com esses dados aqui de 2010. E o crescimento da população brasileira, né, vimos que grande parte de pessoas residentes no Brasil faz dele, né, um dos países, né, mais populosos do mundo, né? Esse elevado número de habitantes, né, é o resultado, né, do rápido crescimento populacional ocorrido, né, ao longo do século passado. O gráfico a seguir vai mostrar, né, como se dá, né, como se deu este crescimento, né, da população brasileira desde o final do século XIX até o ano de 2018, né? Vocês observem esse gráfico, né, como se deu esse crescimento. Ou seja, o crescimento populacional brasileiro, ele, do século XIX, século XX, vai ter um crescimento muito grande da população brasileira, ou seja, um inchaço, né, populacional. E a população brasileira passou a crescer, né, de forma mais acelerada, somente a partir do século, né, XIX, quando os imigrantes, né, começaram a chegar num país, né, aqui no Brasil. Né. Apenas 5 décadas, né, de 1980 a 1930, calcula-se, né, que cerca de 4 milhões, né, de imigrantes tenham entrado no território brasileiro. Né. Alguns grupos, né, de imigrantes vieram em maior número, né, como os portugueses, os italianos, espanhóis, alemães, né, e os japoneses, né, foram os que mais vieram para o Brasil nesse período. Muitos desses imigrantes vinham, né, para trabalhar nas lavouras de café, sobretudo nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, né, substituindo, né, o trabalho escravo africano, oficialmente proibido no país em 1888. Então, essas pessoas vinham para trabalho, né? Ou seja, substituir a mão de obra escrava que o Brasil viveu por um grande período. Né? E a vinda dos imigrantes também, né, foi incentivada pelo governo, com o objetivo, né, de promover a ocupação das terras e assegurar, né, a posse do território no sul do Brasil. Nessas 5 décadas, né, o Brasil recebeu também, mas em menor número, né, também os árabes, os poloneses, os russos, os sírios, né, e os libaneses também chegaram no Brasil nesses períodos também. E por volta, né, da década de 1930, o governo brasileiro, né, passou a restringir, né, a entrada de estrangeiros, né, o que fez os fluxos imigratórios para o Brasil, né, diminuir sensivelmente nesse período. Então, desde então, a imigração deixou de contribuir, né, de maneira efetiva, né, para o crescimento populacional do nosso país. O crescimento natural, né, da população brasileira, né? Além da imigração, né, mais expressiva, como a gente viu, até 1930, o crescimento acelerado dos habitantes no Brasil ao longo do século XX ocorreu também por causa, né, do aumento natural da população. Né? O crescimento natural da população, ou crescimento vegetativo, ocorre quando a proporção de nascimento, taxa de natalidade, é maior, né, que a proporção de mortos, né, a taxa de mortalidade, como a gente observa, né? Aí, né, como que se dá esse cálculo, né, de crescimento natural de uma população? Ou seja, o crescimento natural da população igual à taxa de natalidade, que é a proporção de pessoas que nascem, né, menos a taxa de mortalidade, que são as pessoas que morrem. Então, a gente vai chegar a um cálculo, né, ou seja, uma quantidade de pessoas, né, que vai estar relacionado com o crescimento natural da população, né, que é o número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem. E o índice de crescimento natural, né, ele vai se dar vegetativo, ele é denominado o vegetativo da população, era geralmente indicado, né, pelo número, né, de pessoas acrescidas, né, ou diminuídas em cada grupo de 1.000 indivíduos, né, lê-se, né, por 1.000. Atualmente, a taxa de natalidade do Brasil é de aproximadamente 14%. 14 habitantes, né,
em cada grupo de 1.000, ou seja, 14 habitantes em cada grupo de 1.000, né? A taxa de mortalidade é de 6 habitantes, né, em cada grupo de 1.000 pessoas também. Então, portanto, né, esse crescimento natural da população brasileira está em 0,8 habitantes em cada grupo por 1.000, crescimento populacional brasileiro. Pode, né, parecer pouco, né? Mas se considerarmos que em 2018 o Brasil possuía cerca de 208 milhões de habitantes, né? Essa porcentagem significou um acréscimo anual de aproximadamente, ou seja, 1,7 milhões de pessoas. Ou seja, de acordo com esses dados, ou seja, no ano de 2018, né? Ou seja, a cada ano, aumento, né, de uma população de 1,7 milhões de pessoas que podem ter acrescido, né, no Brasil, aproximadamente. O índice de crescimento natural da população brasileira, né, tornou-se mais elevado a partir, né, da década de 1940, sobretudo por causa do rápido, né, declínio das taxas de mortalidade no país. Entre os fatores, né, que contribuíram para isso, né, podemos destacar, né, 2 deles, né, que são a expansão significativa, né, do serviço de saneamento básico, né, que ampliou, né, as redes de água encanada, né, de esgoto, melhorando assim, né, as condições sanitárias, né, de boa parte da população. A melhoria das condições, né, médico-sanitárias da população em geral, visto que novos medicamentos, né, e vacinas, por exemplo, passaram, né, a combater, né, e controlar de maneira eficaz, né, doenças que até então, né, provocavam muitas mortes, né, e a queda do ritmo, né, do crescimento natural da população brasileira. Assim como a população brasileira cresceu de forma acelerada ao longo dos séculos passados, estaria, né, aumentando atualmente também, de fato, o crescimento ainda continua, porém ocorre, né, em um ritmo cada vez mais lento. A razão para isso está associada ao comportamento, né, da sociedade e das mulheres, né, brasileiras, que passaram, né, a ter número cada vez menor de filhos, né? Na década de 1960, cada mulher em idade reprodutiva tinha, em média, né, 6 filhos. Hoje esse número, né, caiu, né, para cerca de 2 filhos, né? Ou seja, teve uma queda mais da metade, né, de 6 para 2. E, como a gente vai observando aqui no gráfico, né, ou seja, mostra, né, a taxa de crescimento natural da população brasileira, né, vem diminuindo nas últimas décadas, né, ou seja, se a gente for observar aí de 1960 a 1970, a gente vai observando, né, que nesse gráfico, até chegar aos anos de 2010 a 2018, a gente vai perceber, né, uma grande mudança, ou seja, uma grande queda, né, de crescimento, né, natural da população brasileira. Ou seja, em 1960, nós teríamos 2,4%, né, a taxa de crescimento natural. E em 2010, 2018, né, nós observamos que essa taxa de crescimento caiu para 0,8%. Então, é uma queda, se a gente for observar, tem uma queda bastante expressiva, né? Ou seja, tem essa diminuição do crescimento natural da população, vem diminuindo, mas ainda continua crescendo, né? Para compreender a mudança, né, no ritmo de crescimento da população brasileira, é preciso entender, né, as transformações pelas quais, né, a nossa sociedade passou nas últimas décadas, né? Ou seja, no início da década de 1970, quando a maior parte da população brasileira já vivia, né, em cidades, né, o aumento do custo de vida, que envolve gastos, né, como alimentação, vestuário, saúde, educação, transporte, moradia, entre outros, também levou, né, muitas famílias, né, a reduzir o número de filhos, né? Ao mesmo tempo, né, as mulheres passaram, né, a participar cada vez mais, né, do mercado de trabalho. E soma-se a isso, né, o uso, né, de métodos contraceptivos, né, como pílulas anticoncepcionais, preservativos, né, e o aumento no número de esterilização, né, entre mulheres, né, e em menor proporção entre homens. Todos esses fatores juntos, né, colaboraram, né, para a queda, né, no ritmo de crescimento natural da população. Atualmente, né, as mulheres têm grande participação no mercado de trabalho,
brasileiro, né, ocupando os mais diversos setores da economia, né, ou seja, inclusive em atividades antes, né, exercidas, né, predominantemente pelo sexo masculino, né, como a gente pode observar aqui, médica, né, operária, motorista de ônibus, né, professores, são cargos, né, que hoje são muito exercidos, né, ou seja, por mulheres, né, umas delas, né, como operários aqui nas máquinas, manuseando máquinas, motorista de ônibus, né, era muito mais um trabalho relacionado com o sexo masculino. Hoje as mulheres exercem esses trabalhos também. E a mulher na sociedade brasileira, né? Ou seja, durante muito tempo, na nossa história do Brasil, as mulheres, né, não participavam, né, ativamente das decisões da sociedade. Suas atividades se restringiam aos cuidados com os filhos, né, e os afazeres domésticos. Outra conquista, né, foi o direito, né, de votar, que eles foi concedido, né, apenas no ano de 1932, né, que até então era exclusiva dos homens. Então, as mulheres só adquiriram esse direito de votar no ano de 1932. Esse cenário, né, começou a mudar a partir do século XX, né, época marcada por várias conquistas, né, femininas em nosso país, né, ou seja, além do direito de votar, já citado, né, as mulheres também passaram, né, a ter maior participação, né, no mercado de trabalho e na política, né, e foram criadas leis, né, que estabelecem, né, punições a crimes cometidos especificamente, né, contra as mulheres, né. Em relação ao mercado de trabalho, por exemplo, né, a participação das mulheres na população economicamente ativa, né, a PA, vem aumentando, né, ao longo das últimas décadas. A gente vai ver agora no quadro, né, eles apresentam quase metade, né, da força de trabalho do país, né? A gente observando que a população, né, economicamente ativa também é conhecida, né, como PA, é formada, né, por pessoas entre 10 e 65 anos aptas, né, ao trabalho. Estão incluídos nessa classificação, né, tantas as pessoas empregadas em algumas atividades econômicas, que, portanto, recebem, né, alguma remuneração, quanto as que estão, né, à procura, né, de emprego, ou seja, temporariamente desempregados. Em 2015, né, cerca de 105 milhões de pessoas, né, compunham, né, a população econômica ativa no Brasil, o que corresponde a 52% do total da população. Mesmo, né, com todas essas conquistas, ainda há muito, né, a ser feito, né, para que as mulheres, assim como os homens, né, tenham melhores oportunidades, né, e pleno, né, reconhecimento social, que ainda tem muita dificuldade ainda de reconhecer a força da mulher, né. Ainda hoje, né, elas sofrem, né, discriminação, recebem salários mais baixos, né, que os homens, baixo do que são pagos aos homens, né, como a gente vai observar aqui. Veja aqui nessas informações, né, a taxa da participação de homens e mulheres na PA, né, no Brasil, em 2018. Ou seja, aqui a gente observa, né, que as mulheres 44% e os homens com 56%, ou seja, ainda está bem à frente, né, ou seja, a participação dos homens, né, relacionado a essa questão da PA. E o rendimento médio, né, de homens e mulheres, né, no Brasil, 2018. A gente observa, né, que os homens ainda eles ganham bem mais, né, do que as mulheres, ou seja, a balança ainda ela está bem desequilibrada, né, quando vamos observar a questão dos rendimentos, né, ou seja, as mulheres elas ainda não conseguiram qualificar, né, os salários igual ao salário do homem, né. Os homens ainda, né, têm essa tendência de ser mais reconhecido nessa questão salarial. E também, né, a questão do combate, né, à violência contra as mulheres, né, embora nas últimas décadas as mulheres brasileiras tenham alcançado conquistas importantes, né, os números, né, da violência doméstica contra a mulher ainda são um pouco assustadores, né, ou seja, para termos uma ideia, né, em 2017, no Brasil, aproximadamente 1,3 milhões de brasileiros, né, foram vítimas, né, desses abusos, ou seja, caso a gente se pensar, né, ou seja, em apenas um ano, né,
a gente ter esse número, né, de pessoas, de mulheres sendo agredidas, né, sofrendo abuso. Porém, né, poucos agressores, né, foram punidos por seus atos, né, situações de violência, né, gera indignação, ou seja, a revolta ou repulsa, né, na sociedade. E não devemos, né, ficar indiferentes, né, a essa questão, né. Por outro lado, né, a nossa manifestação não deve propagar ainda mais violência, né, pois existem, né, meios, né, de expor nosso sentimento de indignação sem gerar conflitos ou desrespeitar outras pessoas. O sentimento de indignação por ser uma das vítimas, né, de violência doméstica levou a brasileira, né, Maria da Penha, né, a reivindicar durante 15 anos, né, e de maneira pacífica, né, que seu agressor fosse punido, né, pela justiça de nosso país, né, e sua luta e a de vários outros brasileiros, né, resultaram na criação da lei número 11.340, né, de 7 de agosto de 2016, né, conhecido como a Lei Maria da Penha, né. Essa determinação aumenta, né, o rigor de punições contra crimes, né, de violência doméstica. E a gente observando, né, a gente observando aqui essa imagem, ou seja, né, denunciar a violência, né, contra a mulher é uma maneira, né, de manifestar sua indignação diante dessa situação, né. O governo brasileiro, né, criou o programa Ligue 180, né, para combater esse tipo de violência, né. Por meio desse número, qualquer pessoa, né, pode, né, fazer uma denúncia, né, anônima, gratuitamente, né, a qualquer momento. Então, fica a dica, tá? Então, galera aí do 7º ano, essa foi mais uma aula de geografia. Até a próxima aula.